Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor José Santino dos Reis. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Agradeço a Deus mais uma vez ao pastor Serginho, nosso pastor setorial, pela confiança de estar aqui em representação a ele, ao ministério, e estar falando essa noite, dirigindo aqui essa live, enquanto eles estão em outras reuniões que fazem parte da necessidade do bom andamento da obra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de você que está aí em casa e que me abre essa oportunidade de estar chegando até o teu lar. Louvo a Deus pela vida do irmão Rafael, que está aqui conosco, nos controles aqui, nos ajudando a acessar e através dessa live poder falar com a pessoa de cada um de vocês. Eu quero convidar você aí onde você está nesse momento para que nós possamos dirigir a Deus uma oração. Nós estamos, na verdade, com saudades uns dos outros. Nosso ponto de encontro sempre foi, na maioria das vezes, a igreja, e estamos um pouco restringidos devido a essa quarentena, mas estamos juntos no amor de Cristo, estamos unidos em oração, e eu louvo a Deus. Eu tenho um privilégio maior do que o de vocês, porque eu estou em casa, mas também estou na igreja todos os dias, porque eu moro na igreja, e nós estamos aqui sempre orando por vocês, tá? E creio que vocês estão aí orando por a gente também, e desde já eu me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, eu e a minha família estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais este dia da nossa vida. Queremos louvar ao Senhor Deus pela oportunidade de, através dessa live, estar nos dirigindo, Senhor, àqueles que nos ouvem. Queremos, em nome de Jesus, expressar a gratidão do nosso coração pela Tua salvação, pela Tua presença, pela Tua palavra, que é a bússola que nos orienta. Agora, Deus, vem abençoar este momento em que estaremos cultuando, adorando e oferecendo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, as nossas orações, apresentando ao Senhor, meu Deus, esta palavra que temos recebido da parte do Senhor para transmitir à Tua igreja que irá nos ouvir. Abençoe a vida de cada um no seu lar, aquele que está, quem sabe, também no seu trabalho, em qualquer outra parte. Que a bênção do Senhor possa alcançá-los, ó Deus, e o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer a cada dia através do seu poder, através da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, abra por favor a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 9. E se você é um observador, talvez você está se perguntando aí por que eu prego só em Josué. Na verdade, esta é a quinta mensagem que eu vou pregar no livro de Josué. A terceira aqui na live, e é um propósito que nós fizemos junto com a mocidade, uma vez que nós estamos estudando nesse trimestre, no livro de Josué, o tempo de conquista. Então eu tenho convidado eles a ler o livro de Josué, a estarem como Josué, dando testemunho da sua chamada, e também tenho procurado, pedido a eles que orem por nós, porque nas oportunidades que temos nós gostaríamos de pregar baseado nesse livro de Josué. Enquanto Deus vai nos abrindo a porta da palavra nesse livro, nós gostaríamos então de estar falando. No capítulo 9, eu vou ler só 2 versículos para ganharmos o tempo. O primeiro e o segundo versículo vai nos dizer assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus se juntaram eles de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. Aqui nós vemos neste texto um número muito grande de povos, de reis, de gente que, ao ouvir o que Deus estava fazendo através da nação de Israel, através do comando de Josué, ao verem que Josué havia
conseguido passar por Jericó e havia também tomado posse da cidade de Ai. Eles então se ajuntaram num aglomerado de reis e de povos para poder pelejarem contra Israel. Imagine aqueles homens todos usando as armas daqueles dias, e a Bíblia vai dizer que eles estão se preparando, se aglomerando, criando uma confederação para lutar contra Israel e contra Josué. Mas é neste capítulo que Deus coloca no meu coração uma palavra. Esses 2 primeiros versículos que lemos mostram esse número de inimigos que estão armados, entrincheirados, confederados para lutar contra Israel. Mas eu não vou ler todo esse capítulo para nós ganharmos tempo, mas quem conhece um pouquinho da história de Josué sabe que na continuidade desse capítulo vai falar dos gibeonitas. E eu coloquei até, olhando para este momento da história de Israel, nós estamos vivendo aqui com Josué um tempo de conquista, e é no meio dessa conquista que essa história vem chegar até nós. Josué está enfrentando esses inimigos, mas aparece aqui na história um grupo de inimigos diferente. Eles não vêm com armas, eles não estão confederados, eles fazem um grupo e vêm até Josué. E hoje mesmo eu postei no meu status um pouquinho sobre isso. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Quando eu era criança, eu acredito que a maioria de nós já ouvimos essa história, eu aprendi que o diabo ele aparece para a gente de chifre, de rabo, com a forca, com garfo, né? E com o tempo eu fui crescendo e fui estudando a Bíblia e fui vendo que isso não é verdade. Na maioria das vezes a Bíblia vai mostrar o inimigo das nossas almas agindo de uma maneira astuciosa. 99% das ações de Satanás, ele vem de sapatinho de algodão, ele vem disfarçado, ele não vem com essa cara que pintaram pra gente aquele quadro quando era criança. Eu não vou dizer que a cara dele é boa, porque para quem caiu do céu, para quem foi lançado do céu, deve estar com a cara bem arrebentada e não deu tempo de consertar ainda. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar esta noite é que, na verdade, o inimigo disfarçado, ele foi mais poderoso do que os inimigos que empunhavam armas de guerra. Veja que no capítulo 9, a Bíblia vai nos mostrar um número de inimigos muito grande no verso 1 e 2, que empunhavam armas e que estava vindo contra Israel. Mas todo esse capítulo vai ser tomado por um inimigo disfarçado, os gibeonitas. Eles disfarçados vieram até Josué sem armas, sem nenhuma estratégia de guerra aparentemente, mas eles vão trazer um prejuízo muito grande para Israel. E Deus me levantou nesta noite como profeta e me convidou para subir na torre de vigília e avisar para você que está me ouvindo: cuidado, nós estamos vivendo em meio a muitas guerras, são guerras de todos os lados, mas olha, muitas das vezes o inimigo armado, ele não é tão perigoso do que o inimigo disfarçado. É fácil você identificar um inimigo quando ele está armado, quando ele se levanta contra você, quando ele se declara inimigo e vem armado contra você. Mas o que Deus me manda te chamar a atenção esta noite é para o inimigo disfarçado. Aquele que, quem sabe, está tão próximo de você, se aproxima, bate nas costas, você até pensa que é um amigo, mas é um inimigo disfarçado. E aí, quando nós olhamos para esse texto, em que nós estamos apreciando no capítulo 9,
A Bíblia vai nos mostrar que os gibeonitas usaram uma estratégia que levou Israel a fazer uma aliança precipitada. Israel estava num momento, numa campanha de vitória, de conquistas, já haviam passado por tantas experiências, mas nesse episódio aqui, eles vão fazer uma aliança precipitada, porque o inimigo que veio até eles veio de maneira disfarçada. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, alertar a tua vida, você que me ouve, cuidado, Deus tem muitas bênçãos para mim e para a tua vida. Assim como Deus tinha promessas para Josué e para a nação de Israel, eu creio que Deus tem para a minha e para a tua vida. Mas cuidado, porque há inimigos que são como os gibeonitas. Eles vêm disfarçados e eles acabam nos levando a fazer alianças precipitadas que vão trazer sérios prejuízos e consequências para a nossa vida. Mas antes de adentrar neste ponto, eu te convido a pensar: por que será que Deus não queria que Israel fizesse aliança com os povos daquela terra que ele havia prometido entregar para eles aquela terra? Quando nós olhamos no livro do Êxodo, capítulo 34, verso de número 12 a seguir, Deus está fazendo nos dias de Moisés uma aliança com Israel. E ali ele está dizendo: só tem uma coisa, vocês vão tomar posse dessa terra que mana leite e mel, mas tenha cuidado para não fazer aliança com os povos daquela terra. Será que é um capricho de Deus? Será que é uma tirania? Não. Na verdade, Deus está avisando, porque Deus já estava prevendo a dificuldade que isso traria para a nação de Israel. Porque quando nós olhamos, na maioria das vezes que Israel foi destruído por causa de ter feito aliança com os povos daquela terra. E aí nós vamos ver que o casamento místico sempre foi um problema muito sério para o povo de Deus. Antes até mesmo da nação de Israel ser formada, o casamento místico já foi um problema sério para o homem, para os filhos de Deus. Quando nós voltamos na história no livro de Gênesis, nós vamos ver que a destruição nos dias de Noé e sua família foi por causa do casamento místico. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas. E aí começou a vir a descendência dos gigantes. Foi aí que Deus se aborreceu daqueles acontecimentos. A mistura, o casamento ilícito, sempre foi um problema sério no povo de Deus. E Deus, prevendo isso, já disse para Israel: não faça aliança com os povos. Mas aqui eu percebo que o perigo da autoconfiança. É importante acreditarmos em nós mesmos, mas é preciso ter cuidado para não acreditar demais. Porque no momento aqui do capítulo 9, eles não consultaram a Deus. E isto foi um perigo, porque acabaram fazendo alianças precipitadas. A Bíblia vai nos dizer que Deus não quer que eles façam alianças por causa do casamento místico. Nós vamos ver Salomão, por exemplo, é um exemplo disso. Salomão, ele se envolveu tanto nos casamentos místicos, o homem mais sábio da terra, mas se perdeu tremendamente. Nós vamos ver Israel se perdendo em meio a isto em várias ocasiões. Uma outra coisa que Deus não queria, esse casamento místico, essa mistura, por causa da apostasia, do ecumenismo. Quantas das vezes nós vamos ver Israel adorando a outros deuses, e por causa de quem? Por causa desses povos que se misturaram e que fizeram alianças entre Israel. Então a mensagem de Deus para mim e para a sua vida esta noite é:
Cuidado. O inimigo disfarçado, ele é pior, ele é mais perigoso do que o inimigo que traz uma arma na mão e de longe já vem dizendo que é teu inimigo. E nesses dias em que nós estamos vivendo, eu posso te garantir, Deus tem vitória para a tua vida, meu irmão. Deus tem vitória para a tua casa. E eu quero lhe dizer uma coisa, cuidado. Cuidado, porque a vontade do inimigo é que você faça alianças precipitadas, para que ele venha prejudicar aquilo que Deus tem na sua vida. Para tanto, eu te convido a olhar para o texto, e nós vamos ver qual foi a estratégia usada pelos gibeonitas para poder fazer com que Israel fizesse uma aliança precipitada. A Bíblia vai nos mostrar que a primeira estratégia foi o fingimento. Eles fingiram. E o verso de número 4 e o verso de número 5, aqui do capítulo 9, vai nos mostrar esta realidade. Usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Essa foi a primeira estratégia dos gibeonitas para enganar Israel naqueles dias e para fazer com que eles fizessem uma aliança precipitada. Quando nós lemos esses versículos, vamos ver o quanto eles vieram fingindo. Isso me faz lembrar de Gênesis, no capítulo 3, quando o inimigo, de uma forma astuta, aparece para Eva na forma de uma serpente, e ali vai fingindo trazer o engano, semear na vida de Eva a precipitação para ceder ao pecado. Meu querido irmão, eu quero mostrar bem rápido para você, eu não quero tomar muito tempo, mas aqui tem pelo menos 6 estratégias que eu quero destacar. Eles usaram até mais, mas eu vou destacar 6. A primeira é o fingimento, que nós acabamos de mostrar. A segunda foi a mentira. Olha o verso de número 6 do capítulo 9. Vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram: a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante. Na verdade, eles eram vizinhos, mas mentiram e disseram: viemos de uma terra distante. Não preciso nem destacar esse ponto. Tiago vai dizer quem é o pai da mentira. E nós sabemos o quanto o inimigo é terrível, o quanto a arma de Satanás é a mentira. Então tome muito cuidado. Você tem promessa de Deus na sua vida. Cuidado, porque há inimigos que rondam o tempo todo. E eles vêm disfarçados, fingindo, mentindo. Olha uma terceira estratégia que o inimigo usa: a sedução e a apreensão. No próprio versículo 6, a última parte, eles vão dizer assim: fazei, pois, agora concerto conosco. Olha a sedução e a pressão que eles usam. Eles chegam fingindo, mentindo e diz: olha, nós viemos de uma terra distante, somos embaixadores na nossa nação, e trazendo todo aquele cenário, eles chegam mentindo e tentando seduzir e pressionar para que se faça logo uma aliança com eles. Cuidado, todo negócio que você vai fazer que não te dá tempo suficiente para pensar e orar é coisa precipitada. E o inimigo quer que nós nos precipitamos, porque ele sabe que nós temos promessa de Deus e não tem outro jeito de nos prejudicar, senão nos fazendo pecar contra Deus, senão nos fazendo
precipitarmos em alianças que não devemos e acabamos nos prejudicando naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eles seguem na sua estratégia. E no verso de número 7 e 8, eles vão usar uma outra estratégia, a esperteza e os elogios. Veja que no verso 7, eles percebem que os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Eles perceberam que os homens em Israel estavam duvidosos, fizeram a eles uma pergunta e disseram: olha, vocês são nossos vizinhos, como nós poderemos fazer concerto com vocês? Eles então usam de uma estratégia, eles começam a fazer elogios para Josué. No verso de número 8, eles disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois e de onde vendes? Veja que eles usam uma estratégia de esperteza e de elogios. Eu sempre costumo dizer que eu prefiro uma crítica verdadeira do que um elogio falso. Não que eu estou ensinando você a criticar todo mundo a qualquer momento e a qualquer hora. Mas é melhor você ser meu amigo e fazer uma crítica verdadeira em determinados momentos, com amor, com respeito, do que fazer um elogio falso. Aquele elogio demagógico, aquele elogio que muitas das vezes a pessoa está te dando um tapinha nas costas, mas é procurando um lugar mais gordo para enfiar a faca. Os gibeonitas usaram essa estratégia de esperteza e de elogio. Quando viram que o povo, os homens não estavam caindo na deles, eles então vão até o líder e começam a massagear o ego e dizer: nós somos teus servos. Eu quero me dirigir a você com todo carinho, com todo respeito. Você que é líder, você que é líder da sua família, líder da igreja, líder do povo de Deus, você que Deus te levantou como príncipe do povo, cuidado com as massagens de egos, porque muitas das vezes são gibeonitas querendo fazer com que você faça aliança precipitada e traga um prejuízo tão grande na casa de Deus, na sua vida, no seu ministério. Eles usam outra estratégia, as meias respostas. Quando você olha do verso 8 até o verso 13, você vai ver os gibeonitas falando um monte de resposta, mas tudo meias respostas. Eles não respondem às perguntas que lhes foram feitas. De onde vocês vieram? Eles vão dizer que vieram de uma terra longínqua, mas não diz de onde veio. Você vai ver que eles vão fazer elogios e vão dizer que acompanha a história de Israel desde o Egito e o que Deus fez com os reis lá de Sion. Vão falar de alguns acontecimentos lá atrás, mas em momento nenhum eles mencionam a vitória de Jericó e de Ai. Sabe por quê? Porque a vitória de Jericó e de Ai estava muito próxima de Josué. E se eles mencionam, ia deixar claro que eles eram de perto. Como eles estavam fingindo, mentindo, enganando, dizendo que era de longe, eles estavam usando os termos de Israel lá do Egito. Aí, meu querido, você tome cuidado com pessoas que falam meias verdades. Eu ouvi uma história uma vez e eu nunca mais me esqueci. Dizem que a mentira e a verdade se encontraram. E a mentira disse para a verdade: está calor hoje, né? E a verdade então olhou no termômetro, porque a mentira não fala a verdade. Realmente está calor hoje. E a mentira então convidou a verdade e disse: a gente podia tomar um banho nessa água. E a mentira e a verdade tiraram a roupa, entraram na água e começaram a tomar banho. Mas a mentira saiu bem depressa, pegou a roupa da verdade e saiu correndo. A verdade saiu, pegou a roupa da mentira e disse: eu não vou colocar a roupa da mentira, eu sou a verdade. Então ela saiu na cidade anunciando: olha, eu sou a verdade. Se vocês verem a mentira por aí, ela está com a minha roupa, mas eu sou a verdade.
Mas os homens preferiram a mentira com roupa da verdade do que a verdade nua e crua. Que eu e você possamos ter muito cuidado, porque essa história se repete. E nos dias de hoje, há muitos que preferem as meias verdades, preferem a mentira com roupa de verdade do que a verdade nua e crua. Mas eu e você, que um dia conhecemos a Cristo, nós conhecemos a verdade que liberta e não podemos aceitar uma meia verdade. São estratégias dos gibeonitas. E eu quero parar aqui mostrando apenas mais uma estratégia dos gibeonitas. Eu falei para você sobre o fingimento no verso 4 e 5, a mentira no verso 6, parte a sedução e a pressão no verso 6, parte final, a esperteza e os elogios no verso 7 e 8, as meias respostas do verso 8 ao 13, e agora a linguagem piedosa. Quando você olha Josué 9:9, você vai ver que os gibeonitas usam uma estratégia fatal, linguagem piedosa. E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Olha que linguagem piedosa. Trazendo engano, fazendo que as pessoas que ouçam, pensam realmente são embaixadores. E a Bíblia vai nos dizer que mediante a tudo isso, este inimigo disfarçado foi muito mais poderoso do que o inimigo que empunhava armas. Porque o inimigo que empunhava armas, que nós vemos no primeiro e o segundo versículo, ele é inimigo declarado. Ele é inimigo que vem com a espada na mão, com lança. Ele é o inimigo que manda o mensageiro dizendo: nós queremos guerrear, nós não vamos entregar. Mas esse inimigo aqui do verso 3 em diante, ele é o inimigo disfarçado. Ele é o inimigo que se infiltra no nosso meio e vem persuadindo com atitudes que muitas das vezes com estratégias tão sorrateira que a gente não desconfia. Mas nessa noite o Espírito de Deus me manda chamar a tua atenção. Cuidado com as alianças precipitadas. E eu quero me dirigir um pouco aos jovens do nosso setor, aos jovens que me ouvem. Deus tem promessas na tua vida, jovens. Deus tem vitória, Deus tem conquista para mim e para você nesse trimestre. Mas cuidado, porque a estratégia do inimigo é vir sorrateiramente até você e fazer você fazer aliança precipitada. Quantas alianças foram feitas precipitadamente e o prejuízo já foi grande? Quantos casamentos errôneos, quantas alianças que foram feitas, quantos negócios precipitados e quantos prejuízos isso já trouxeram em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas casas. Mas nessa noite o Espírito de Deus quer alertar a mim e a tua vida. E eu quero te convidar para olhar um pouco sobre os prejuízos que esta aliança precipitada que Josué fez, trouxe para Israel. A Bíblia vai nos mostrar que é um momento de conquista. Deus havia dito: cuidado, não faça aliança com esse povo. Mas a estratégia usada pelo inimigo foi tão astuta, o inimigo disfarçado foi tão poderoso, que acabou fazendo com que Josué se precipitasse e fizesse a aliança. E depois da aliança firmada, por mais que nós agimos errado, mas Deus, Ele vai confirmar aquilo que nós fizemos. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. E agora, por causa desta aliança, nós vamos ver as consequências. A primeira consequência você vê no verso 18 do capítulo 9. Essa aliança gerou uma murmuração e um descontentamento muito grande em Israel. Porque passado 2, 3 dias, eles descobriram que aqueles homens eram fingidos, eram mentirosos. Eles não eram embaixadores de longe, coisa nenhuma. Eles eram vizinhos, eles eram heveus,
eles eram pessoas ali tão próximas. E quando Israel descobriu isso, houve uma murmuração, houve um descontentamento muito grande com os príncipes, com a liderança. Foi um momento de muita amargura para Israel, de muito descontentamento por causa daquela aliança. E eu quero te trazer nesta noite a consciência para que você tome cuidado com as alianças que você vai fazer. É possível. Quem sabe que neste momento você está me ouvindo e estava para fazer uma aliança precipitada. Deus está te alertando, cuidado. Cuidado, porque o inimigo disfarçado, ele é mais poderoso do que o inimigo que carrega armas. Olha uma outra consequência desta aliança. Tiveram que participar de uma guerra alheia. O versículo 6 do capítulo 10 vai nos mostrar que os gibeonitas são cercados por alguns reis por causa desta aliança que eles fizeram com Israel. E por causa desta aliança, Josué é agora convocado pelos gibeonitas e eles vão para uma guerra. Uma guerra que não era deles, mas eles vão ter que lutar. Dá para você sentir o teor dessa mensagem? Dá para despertar em você um pouco de temor naquilo que Deus está te falando essa noite? Na verdade, por causa de uma aliança precipitada, olha o tamanho do prejuízo em uma nação. Murmuração, descontentamento, se meteram em guerras desnecessárias. Será que não é isso muitas das vezes que acontece no nosso meio? Às vezes estamos lutando uma guerra, nos afligindo e perguntando, mas o que eu fiz? Sabe o que às vezes nós fazemos? Alianças precipitadas. E isso nos traz um prejuízo tremendo. Mas eu quero adiantar. Olha a terceira consequência desta aliança. E não pense que o tempo vai apagando qualquer aliança. Não. Aqui na minha mão tem uma aliança. E essa aliança foi feita há 26 anos atrás. Há muitas pessoas que, como eu, fizeram uma aliança como esta. O casamento. Foram diante de um altar ou diante de um juiz de paz e se casaram. Receberam ali a declaração que a partir de agora são maridos e mulheres. Muitos acharam que poderiam quebrar esta aliança. Optaram pelo divórcio. Mas na verdade as consequências dessa aliança ainda continuam trazendo muitos problemas em suas vidas. Uma aliança feita, ela traz consequências por muito tempo. E esta aliança aqui, ela trouxe uma consequência e não foi só no momento, não foi só uma murmuração, um descontentamento, uma guerra que tiveram que lutar que não era deles, não. Passaram-se 400 anos. E a Bíblia vai nos mostrar, lá em 2 Samuel, no capítulo 21, que Saul agora é rei em Israel. E ele, em um zelo por Israel e Judá, que ainda era um reino unido, ele vai procurar exterminar os gibeonitas nos seus dias. E ele mata muitos gibeonitas nos seus dias. Mas a Bíblia vai dizer que no reinado de Davi, houve um problema muito sério, 3 anos de fome, e cada ano um pior do que o outro. E a Bíblia vai dizer que Davi então consultou ao Senhor. E quando Davi consultou ao Senhor, o Senhor disse, sabe o porquê dessa fome? Sabe o porquê dessa tragédia? Por causa dos gibeonitas que Saul matou. Quebrou, feriu a aliança que foi feita por Josué. Ainda que uma aliança precipitada, mas Deus honrou aquela aliança. E por causa que Saul matou muitos gibeonitas nos seus dias, agora nos dias de Davi, nós vamos ver mais 2 consequências gravíssimas por causa desta aliança. Primeiro, os 3 anos de fome. Quanta gente padecendo na nação de Israel por causa de uma aliança precipitada que foi feita há 400 anos atrás. Veja o perigo, veja o tamanho da consequência de uma aliança precipitada.
Veja o que um inimigo disfarçado pode causar de prejuízo no nosso meio. Além de 3 anos de fome, 7 filhos de Saul foram mortos, porque foi esse o pago que os gibeonitas pediram. Eles disseram: nós queremos 7 filhos de Saul mortos, enforcados, em troco daquilo que Saul fez conosco. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, e na verdade há muito mais, eu quero só resumir, são consequências dessa trágica aliança precipitada. Eu não quero ir além, mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, quem sabe você, meu jovem, que nesses dias está querendo fazer uma aliança, quem sabe por esses dias está pensando em procurar um matrimônio, um jugo. Eu te peço, cuidado com o jugo desigual, cuidado com as alianças precipitadas, cuidado para não se precipitar na sua autoconfiança. Sabe o que fez com que Josué fizesse isso? A autoconfiança. Se deixou levar pelo engano daqueles inimigos e não consultou ao Senhor. Quando nós consultamos a Deus, de alguma maneira Ele nos responde, de alguma maneira Ele fala. E quem sabe você que estava querendo fazer uma aliança e orou a Deus nesta noite, Deus me usa como profeta para te dar uma resposta. Cuidado com as alianças precipitadas, cuidado com as alianças de inimigos que vêm disfarçado, que se aproximam, parece ser amigos, parece ser do bem, mas não são. Que Deus nos ajude diante desta palavra. Vivemos um tempo de conquista, vivemos um tempo sim, e cremos que como Deus tinha promessas e conquista para Israel, através do ministério de Josué, Deus tem também para mim e para a tua vida hoje. Mas cuidado, porque uma aliança precipitada, um inimigo disfarçado, pode trazer um prejuízo muito grande nessas promessas. Israel sofreu e perdeu muito por causa desta aliança precipitada. Que Deus nos ajude, que esta palavra traga sobre nós temor, fé e obediência para continuar crendo e buscando a direção de Deus. Se você está em um momento decisivo da tua vida, faça como Davi, consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor que Ele vai te dar a direção. A Bíblia vai nos mostrar em muitos momentos homens e mulheres de Deus consultando ao Senhor e Deus dando a direção do que deveria ser feito, como deveria ser feito. Que Deus nos dê graça para ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o nosso coração. Eu quero neste momento estar orando por você. Tem algum pedido de oração aí, Rafa? Estar apresentando a Deus aqui os irmãos que fizeram seus pedidos de oração. Nós temos aqui do próprio Rafael aqui, Procópio, pede oração por Kátia, que está lutando contra o câncer. Também Alberto Carreira está pedindo oração pela sua casa. Continuar orando pelo Wanderson, que está com Covid, é o filho da irmã Roseli e do irmão Devanir, viu? Porque tem o Wanderson da orquestra, não é ele não, é o filho da irmã Roseli e do irmão Devanir. Vamos continuar orando por ele, graças a Deus já está bem melhor, né? E vamos continuar orando pelo nosso país, pedindo a bênção de Deus, que o Senhor venha nos guardar, a todos nós, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na rua, que Deus venha nos guardar e que este mal venha passar rapidamente pelo Brasil e nós possamos seguir a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. Oremos então nesse momento. Irmão Osiel Batista, pede oração pela família também. Aí, Osiel Batista, oração pela família. Vamos orar uns pelos outros, continuar apresentando ao Senhor cada um dos irmãos do nosso setor. Não esqueça, você que está em casa, ore pelo nosso pastor Serginho, ore pelos dirigentes que estão ali reunidos, tratando de assuntos da obra de Deus.
e ore por toda a igreja, por cada irmão que você se lembrar. Continue firme na presença do Senhor nosso Deus. Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de, através dessa live, alcançar os nossos irmãos, Senhor, neste momento e cultuarmos ao Senhor, Deus. Apresentamos a Ti esses nomes que foram aqui mencionados. Meu Deus, entra com providência, põe as Tuas mãos poderosas. São muitas as necessidades, ó Pai, e aflições que tem o Teu povo, mas nós cremos que o Senhor é Deus que livra de todos. Ó Deus, que esta palavra possa, Senhor, adentrar os nossos corações e que haja temor, prudência, vigilância em cada um de nós, pois sabemos que o inimigo das nossas almas, ele é um inimigo que age com muita astúcia, com muitos disfarce. Quantos, Senhor, que muitas das vezes estão sendo atacados por ele, mas te pedimos, ó Deus, guarda-nos debaixo da Tua mão, Senhor, para que venhamos confiar em Ti, meu Pai, e estarmos ligados no Senhor e não sermos precipitados de maneira nenhuma. Continua abençoando a Tua igreja que está em casa, continua abençoando cada um dos Teus filhos, ó Pai. Fica conosco, continua abençoando o irmão Rafael, que sempre está aqui nos ajudando com essas lives, continua abençoando cada um de nós. Fica conosco em nome de Jesus. Meus amados, na sexta-feira, pastor Serginho estará se dirigindo a toda a igreja através da live, estará ministrando a ceia do Senhor. Os irmãos se esforcem em participar, compartilhem esse anúncio, porque ele estará aqui juntamente com os obreiros, né? A igreja é grande, dá para fazer um trabalho dentro daquilo que o Ministério da Saúde nos orienta, uma distância equivalente para cada um, e realizarmos a ceia do Senhor aqui na nossa sede, e a partir daí os irmãos poderão estar passando aqui, irmãos, fiquem tranquilos, não pode estar passando, se higienizando com álcool e participando da ceia do Senhor tranquilamente, viu? Não deixe também que o medo, que o pânico tome conta de você. É Deus que nos guarda, viu? É Deus que nos guarda. Então, a partir de sexta-feira, sábado e domingo, nós estaremos aqui servindo a ceia do Senhor. Nós moramos aqui e estaremos à disposição dos irmãos para atender os irmãos que vão passar, participar do pão, do cálice. Muitos irmãos têm passado por aqui, orado conosco e também trazido seus dízimos, suas ofertas. E nós estamos aqui servindo ao Senhor, trabalhando, e com certeza o Senhor está conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e juntos possamos dizer amém.